Este é o seu programa Pare e Pense. 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 Pare e Pare e pense. Pare e pense. Pare e pense. Pare e pense. Está entrando no ar o programa Pare e Pense. Pare e pense. Pare e pense. Pare e Pare pense. e pense. Pare e pense. Pare e pense. Pare e pense. Abençoados, completos e perfeitos, eu declaro hoje a melhor noite da tua vida. Eu declaro aí que você esteja a desfrutar dos benefícios do novo pacto. Pacto este que foi estabelecido logo após a morte e ressurreição de Cristo sobre esta terra. Porém, esse pacto ficou escondido durante mais de 2000 anos e aprove a Deus a escolher o apóstolo da graça, o nosso apóstolo, o doutor José Luiz de Jesus Miranda, que no ano de 1973 veio aclarar a amada do Senhor acerca destes benefícios. Aonde está esse pacto? Esse pacto está descrito nas 14 epístolas do apóstolo Paulo, de Romanos a Hebreus. Aí está a nova aliança para a igreja do Senhor. E falando em igreja do Senhor, estamos trazendo aqui hoje um estudo maravilhoso que fala acerca da igreja do Senhor. Você vai entender nesse estudo que a igreja do Senhor não é 4 paredes, a igreja do Senhor não é feita de barro, não é feita de cimento, não é feita de pedra. A igreja do Senhor, ela é feita de espíritos justos perfeitos, espíritos esses que foram aperfeiçoados no sacrifício da cruz do Calvário. Te convidamos neste momento que já de imediato você busque uma Bíblia para que possa acompanhar as evidências que iremos trazer no decorrer deste precioso estudo. Vamos ouvir uma canção e daqui a pouco nós voltaremos para poder falarmos das insondáveis riquezas da glória de Cristo. O evangelho que foi dado a Paulo e explicado a nós pelo nosso apóstolo, o doutor José Luiz de Jesus Miranda. Fique ligado, não saia daí, porque já voltamos. Está começando o teu programa Pare e Pense. Poder que é capaz de transformar o impossível. O que parece impossível aos olhos da carne, através da renovação da mente, você entende que a tua suficiência vem de Deus. Quando você diz, sou rico e de nada tenho falta, não está levando a glória para si, mas se gloriando no Senhor. Pois tudo que você tem foi Ele mesmo quem te deu. É a palavra dele que vai sacar quem é você. Como você se sente, como você se vê. Olha-te por dentro e veja Cristo sendo formado em você. Abra sua boca e mostre o que está em seu coração. Vem sentir com sensatez.
já está justificado, redimido e para sempre salvo. Em ti há uma sabedoria predestinada. A palavra que te leva a confessar, experimente comprovar a boa e perfeita vontade de Deus. Pois tudo que você tem foi Ele mesmo quem te deu. É a palavra dele que vai sacar quem é você. Yeah. Como você se sente, como você se vê. Olha-te por dentro e veja Cristo sendo formado em você. Abra sua boca e mostre o que está em seu coração. Pense em ti com sensatez. Como você se sente, como você se vê. Olha-te por dentro e veja Cristo sendo formado em você. Abra sua boca e mostre o que está em seu coração. Pense em ti com sensatez. Este é o Instituto Educacional Dr. José Luiz de Jesus Miranda e você está ouvindo o programa Pare e Pense. Reporte sua sintonia através do WhatsApp. Queremos ouvir a sua opinião ou seu recadinho. Ligue para 21 98843 2566. Anote o telefone: 21 98843 2566. Acesse nossas páginas na internet e conheça a ciência de Deus para tratar com o ser humano. Nosso endereço é www.institutoeducacionaljlm.com.br. Ali você encontrará estudos maravilhosos que, por certo, levará sua vida a outra etapa de glória. Vamos repetir o endereço? www.institutoeducacionaljlm.com.br. Você é um abençoado com todas as bênçãos espirituais. Olá, abençoados!
Conheça o nosso canal no YouTube, Instituto Educacional JLM. Você irá desfrutar de louvores, cápsulas de graça, clipes musicais e outras novidades feitas especialmente para você. Instituto Educacional JLM, o canal que divulga o verdadeiro Evangelho da Graça. Voltamos a apresentar o programa Pare e Pense. E então vamos ao estudo desta noite, a Igreja do Senhor. O propósito desse estudo é trazer o entendimento de nosso ouvinte quando começou a Igreja do Senhor. Antes da cruz, os lugares que o povo se reunia era conhecido como sinagogas. Também veremos, com a morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, quais os rudimentos se cumpriram e, por consequência, foram removidos ou deveriam ser removidos do meio da igreja. Fato este que nós vemos que não ocorreu, porque em muitos dos lugares hoje que são declarados como igreja, vemos ainda uma mescla de judaísmo com o cristianismo. E é necessário nós aclararmos a nossa audiência acerca disso. Por isso, o estudo desta noite. Você vai entender a tua verdadeira posição, quem é a Igreja do Senhor, como começou esta igreja. Vamos lá, então. A Igreja do Senhor, ela começa com derramamento de sangue. Os versos que iremos ler a seguir, tem a Jesus de Nazaré em meio aos seus discípulos, celebrando a última ceia. Guarde muito bem essa observação. Nesse ato, ele anuncia que findava seu ministério terreno. E após a sua morte, se estabeleceria um novo pacto. Ou seja, tudo aquilo que ele veio fazer estava prestes a se cumprir. A destruição do diabo, o cumprimento da lei, a aniquilação do pecado. Vamos ver então esta evidência bíblica que está descrita no livro de Mateus. Mateus, capítulo 26, verso 28 e 29. Vamos buscar este verso. Mateus, livro de Mateus, capítulo 26, verso 28 e verso 29. Muito importante esse verso que vamos ler agora. Veja aí o que diz. Porque isto é o meu sangue, o sangue do novo pacto, que é derramado por muitos. Alô, preste atenção aí no que está falando. O sangue de Cristo, ele foi derramado por muitos. Não foi por todos, hein? Qual a finalidade do derramamento deste sangue? Para a remissão dos pecados. E digo-vos que desde agora não beberei deste fruto da vide, até aquele dia em que eu beba novo convosco no reino de meu Pai. Abençoados. É bem tremendo este versículo, porque aí está se retratando a última ceia, a última Páscoa. E você pode notar que aí está bem claro. E digo-vos que de agora em diante não beberei mais do fruto desta vide. Essa celebração teria que ter sido encerrada naquele dia, porque a última frase do verso deixa bem claro: até aquele dia em que beba um novo convosco no reino de meu Pai. Mais para frente iremos aclarar acerca disso. O novo pacto foi escrito e confirmado com derramamento de sangue, simbolizando um sacrifício perpétuo. Neste momento começaria a verdadeira igreja de Cristo. Antes de sua morte, não houve cristianismo, porque Jesus não era cristão. Jesus foi um judeu. Ele veio para cumprir a lei de Moisés. Ele veio submetido a esta lei e ele assim cumpriu cabalmente os 613 mandamentos. Jesus de Nazaré nunca foi cristão. Ele era um judeu e veio submetido ao judaísmo, à lei de Moisés. Vamos ver mais um verso no livro de Lucas, capítulo 22. Vire algumas páginas aí. Lucas, capítulo 22. Vamos ao verso 20. Lucas, capítulo 22, verso 20.
Jesus encerrando sua missão terrena entre nós. Veja o que diz aí, Lucas 22, verso 20. Semelhantemente tomou o cálice depois da ceia, dizendo: este é o cálice do Novo Testamento, no meu sangue que é derramado por vós. Então, abençoados, aí está se encerrando uma era, aí está se encerrando uma etapa, a qual Cristo iria para a cruz, derramar o seu sangue, destruir o diabo, tirar o pecado do meio, cumprir os mandamentos da lei e começar uma nova era sobre esta terra. Porém, nós vamos ver que após a morte e ressurreição e ascensão de Cristo, ficou claro que seus apóstolos não entenderam nada do que ele fez. Pedro, em seu primeiro discurso, joga todo o peso desta morte, ou seja, do sacrifício de Cristo, sobre os ombros da igreja. Vamos ver esse relato lá no livro de Atos, capítulo 2. Atos, capítulo 2, verso 23. Veja aí como Pedro se pronuncia diante da igreja no chamado discurso antecedendo o tal do dia do Pentecostes, que aquilo foi uma confusão tremenda, e estudos mais adiante iremos esclarecer esse dia, o que ocorreu ali. Mas vamos aqui ao assunto que nos interessa esta noite. Veja o que Pedro diz. Atos capítulo 2, verso 23. A este que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, prendestes, crucificastes e matastes pelas mãos de injustos. Abençoados, olha só o que Pedro está fazendo. Ali está diante dele uma congregação, milhares de pessoas, e ele acusa as pessoas que estão naquele ambiente de terem matado a Cristo, de terem tirado a sua vida. Isso é algo que Pedro jamais poderia ter feito com aquele povo, acusá-los de ter tirado a vida de Jesus. Porque Jesus Cristo, entre eles, declarou que ele iria se entregar e ele teria o poder de reaver a sua vida novamente. Essa história de que foi os judeus, que foi os romanos que mataram a Jesus de Nazaré, isso é uma grande mentira, isso é uma grande falácia. Vamos ver o que Jesus disse momentos antes de ir à cruz do Calvário. João, capítulo 10. Vamos ao livro histórico de João. João, capítulo 10. Vamos ler o verso 17 e o verso 18. João, capítulo 10, verso 17 e verso 18. Isso é Jesus falando. Por isto o Pai me ama, porque dou a minha vida, dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém me tira de mim. Isso é Jesus falando. Eu vou dar a minha vida, ninguém vai tirá-la de mim, eu tenho o poder de tomá-la de volta, ninguém a tira de mim. Vamos ver a conclusão do verso. Mas eu de mim mesmo a dou, tenho o poder para dar e poder para tornar a tomá-la. Este mandamento recebi do meu Pai. João capítulo 10, verso 17 e verso 18. Abençoados, preste muito bem atenção. Cristo veio para este propósito. Deus mesmo se veste de carne e vem habitar sobre essa terra com esse propósito, com essa finalidade. O seu ministério era esse, ir à cruz. Atente bem a quem Jesus chamou de Satanás quando esse tenta persuadi-lo que ele não vá à cruz do Calvário. Livro de Mateus, capítulo 16. Mateus, capítulo 16, versos 21 e verso 23. Preste bem atenção. Mateus, capítulo 16, verso 21 e verso 23 diz assim: Desde então começou a Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muitas coisas dos anciões e dos principais dos sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Ou seja, Cristo falava para eles claramente: olha, eu tenho que ir para Jerusalém, lá vão me entregar nas mãos dos sacerdotes, os escribas irão me julgar, farão lá um teatro com a minha vida. Só que tem um detalhe: eles vão me pendurar naquela cruz e no terceiro dia eu vou ressuscitar. Veja só a continuidade do verso. Estamos lendo Mateus 16, do verso 21 ao 23. E Pedro, tomando a parte, começou a repreendê-lo. Olha que ousadia desse homem, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: Para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreende as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Jesus de Nazaré está repreendendo a Pedro.
Segundo aprendemos do nosso apóstolo, naquele momento Satanás está personificado na pessoa de Pedro. E Jesus o repreende veementemente: para trás de mim, porque você me serve de escândalo. Como é que você vai querer repreender ao próprio Deus de fazer aquilo que ele veio para fazer? Olha que tremenda ousadia desse homem. Você crê então, abençoado, que a igreja começou com Pedro e seus companheiros? A então chamada igreja primitiva é a instituição da igreja do Senhor? Um ledo engano. Ali o que se viu foi a continuidade do legado judaico de Jesus de Nazaré. Cristianismo só começa com Paulo e 26 anos depois da morte e ressurreição de Cristo. Paulo aparece no cenário estabelecido pelos apóstolos, encontra uma igreja metida em práticas judaicas, cheias de rudimentos. Sua pregação ela é totalmente diferente. Ele traz uma linguagem muito particular que o distingue dos demais. Vamos ver isto? Atos capítulo 11, livro de Atos capítulo 11, versos 25 e versos 26. Olha que tremenda revelação que você vai ter neste momento. Atos capítulo 11, versos 25 e verso 26. E partiu Barnabé para Tarso a buscar Saulo, e achando-o, o conduziu para Antioquia. E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. E em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados de quê, abençoados? O que está escrito aí na sua Bíblia? Vamos ler a frase. E em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados de cristãos. Alô, abençoados. Vamos deixar muito bem claro aqui algo para você. Pedro, Tiago, João, Mateus, esses homens, os 12 discípulos de Jesus de Nazaré, após a morte e ressurreição de Cristo, eles fundaram a igreja primitiva e continuaram a trazer a lei de Moisés, com rudimentos, ou seja, batismo, Santa Ceia. Não se esqueça que você leu comigo há pouco que a Santa Ceia, aquela celebração, deveria ser a última, mas eles deram continuidade a isso. Santa Ceia, batismo, jejum, vigília, imposição de mãos, tudo isso que você vê nos dias atuais dentro das chamadas igrejas, isso vem lá da igreja primitiva. Isso foi lá instituído com Pedro e os apóstolos de Jesus de Nazaré. Paulo, quando chega no cenário cristão, estamos vendo aqui ele em Antioquia, ele passou ali por um ano pregando a palavra da graça. Só então as pessoas foram reconhecer a esses discípulos como cristãos, porque Paulo sim trazia o verdadeiro cristianismo. Esses apóstolos, eles eram chamados os do caminho, eles não eram chamados de cristão. Por quê? Porque cristianismo tem que ter ausência de lei, cristianismo tem que ter ausência de rudimentos trazidos pela lei mosaica. Nesse relato que acabamos de ler, fica bem claro a divisão entre o que pregava Paulo e o que pregava os demais. Em sua carta aos Hebreus, ele apresenta a verdadeira igreja de Cristo. Vamos ver essa referência. Vamos ao livro de Hebreus, capítulo 12. Carta do apóstolo Paulo aos Hebreus, capítulo 12. Vamos ver o verso 22 ao verso 24. Veja só a descrição da verdadeira igreja de Cristo. A igreja de Cristo não é 4 paredes, abençoados. Vamos ler aí. Mas chegaste ao monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial e aos muitos milhares de anjos, a universal assembleia e a igreja dos primogênitos que estão inscritos nos céus, e a Deus o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus o mediador de uma nova aliança, e ao sangue da aspersão que fala melhor do que o de Abel. Hebreus capítulo 12, do verso 22 ao verso 24. Aí está, abençoado, a igreja do Senhor. A igreja do Senhor, ela não é 4 paredes. Sua igreja são espíritos justos feitos perfeitos. E essa perfeição, ela foi instituída lá no sacrifício da cruz do Calvário. Se você for num lugar onde te apresentam como um pecador, te oferece continuamente um inferno de porta aberta, e ali te aterrorizam com a presença do diabo vivo, isso não é igreja, isso é uma sinagoga judaica
com fachada de cristianismo. Não vá lá, ou se você está lá, saia daí e nunca mais volte neste lugar. Vamos ver aqui algo maravilhoso, que essa igreja, ela tem um único pastor, e um pastor abençoado, que pastoreia, ele não maltrata, ele não condena, ele não acusa, ele não defrauda. Um homem com um microfone nas mãos, ditando regras, doutrinas de homens, criando estatutos para dirigir a igreja do Senhor, não pode ter o título de pastor. Cristo deu a vida por sua igreja, e nesse ato ele a isentou de toda a culpa. Ele é o nosso único e eterno pastor. Hebreus capítulo 13, é só virar uma página aí. Hebreus capítulo 13, verso 20. Veja aí o que diz. Ora, o Deus de paz, que pelo sangue da aliança eterna, tornou a trazer dos mortos a nosso Senhor Jesus Cristo. O que ele é? Grande pastor das ovelhas. Aí está, abençoado. O teu pastor se chama Jesus Cristo. Esse homem aí, com terno e gravata, com a Bíblia debaixo da mão, com um microfone, gritando, espumando, jogando os piores impropérios sobre a igreja do Senhor, esse homem não é pastor. Ele pode ser qualquer coisa, menos pastor, porque um pastor, ele cuida por suas ovelhas. Um pastor, ele zela pelo rebanho. Um pastor não joga ninguém no inferno. Um pastor, ele sempre traz perdão, ele sempre traz salvação, ele sempre traz justificação. E o único que foi capaz de fazer isso foi o nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos a um pequeno intervalo para a divulgação das nossas mídias sociais. Não saia daí, já já voltamos e vamos mostrar para você um reino inabalável que foi estabelecido por esse único e verdadeiro pastor que nos guia eternamente. Já já voltamos. Este é o Instituto Educacional Dr. José Luiz de Jesus Miranda e você está ouvindo o programa Pare e Pense. Reporte sua sintonia através do WhatsApp. Queremos ouvir a sua opinião ou seu recadinho? Ligue para 21 98843 2566. Anote o telefone: 21 98843 2566. Acesse nossas páginas na internet e conheça a ciência de Deus para tratar com o ser humano. Nosso endereço é www.institutoeducacionaljlm.com.br. Ali você encontrará estudos maravilhosos que, por certo, levará sua vida a outra etapa de glória. Vamos repetir o endereço? www.institutoeducacionaljlm.com.br. Você é um abençoado com todas as bênçãos espirituais. Olá, abençoados! Conheça o nosso canal no YouTube, Instituto Educacional JLM. Você irá desfrutar de louvores, cápsulas de graça, clipes musicais e outras novidades feitas especialmente para você. Instituto Educacional JLM, o canal que divulga o verdadeiro Evangelho da Graça.
voltamos a apresentar o programa Pare e Pense. É isso aí, abençoados. Estamos aqui de volta com o programa Pare e Pense. Lembrando a você que o nosso programa ele vai ao ar de segundas, terças, quintas e sextas-feiras a partir das 22 horas. E na quarta-feira estamos aqui logo após a transmissão do futebol. Lembrando também a nossa audiência que a Rádio Bicuda 98.7 ela pode ser acessada através da internet. Anote o endereço para que você possa ouvir em qualquer parte do planeta. www.radiobicuda.com. Ou também você pode baixar o aplicativo exclusivo para poder acessar a rádio. Como é que eu faço? Entre no Play Store e jogue na busca Rádio Bicuda FM. Vai aparecer, você baixa o aplicativo e também pode ouvir a nossa programação através da internet com o aplicativo exclusivo de nossa rádio. Vamos dar continuidade ao estudo que estamos trazendo aqui nesta noite, que fala a respeito da Igreja do Senhor. Bom, vamos então agora entrar falando que após a morte de Cristo na cruz do Calvário, foi estabelecido um reino inabalável. Quando ouvimos o verdadeiro evangelho, de imediato somos consolados. Somos libertos do medo, da culpa. Recebemos uma doutrina que nada e ninguém pode nos separar do amor de Cristo. Paulo chamou isso de um reino inabalável. Hebreus capítulo 12, verso 28. Vamos ver esta evidência que o apóstolo Paulo traz para a igreja aos hebreus. Diz assim: por isso, tendo recebido um reino que não pode ser abalado, outras versões falam que não pode ser removido, retenhamos a graça, pela qual sirvamos a Deus agradavelmente com reverência e piedade. Aí está, abençoado. Olha só a grande diferença que há do evangelho da graça para o evangelho da lei, que trazia condenação, que trazia medo, que trazia pânico. Essa carta aos hebreus, ela é riquíssima de detalhes acerca da igreja do Senhor. Ela descreve a igreja comparando-a com a cidade que Abraão anelava ver. Veja que a construção dessa cidade não tem o dedo do homem. Aí a participação do homem está isenta. Vamos ver aí? Hebreus capítulo 11, volte uma página aí. Hebreus capítulo 11, verso 10, diz assim: porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. Abraão anelava isso. Abraão anelava ver esta cidade. E esta cidade, abençoados, como mostramos em referências atrás, são os espíritos justos feitos perfeitos. E isso foi aperfeiçoado pelo próprio Deus na pessoa de Jesus de Nazaré. Por isso aí está bem claro que essa cidade que tem fundamentos, o artífice dela e construtor é o próprio Deus. Daí então, abençoados, vem a citação do salmista Davi, lá no Salmo 127, versículo 1. Não precisa procurar, vamos ler aqui para você. Anote aí, depois você confira. Diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Hoje o que mais se vê são homens tentando fazer um trabalho que não lhes fora delegado. Consequentemente, os resultados são desastrosos. O que nós vemos hoje de lugar chamado igreja, destruindo a vida de pessoas, trazendo culpa, trazendo remorsos, trazendo complexos, excluindo as pessoas, é algo muito sério. E aqui está muito bem claro: se o Senhor não edificar, se o Senhor não fizer esse trabalho, em vão trabalham os homens que tentam fazê-lo. Requisito aos que governam a igreja, aqueles que têm a primazia de acharem que pode estar diante de uma igreja. Vamos ver aí quais são os requisitos para isto? Neste ponto apresentaremos algumas características, as quais os que estão diante desta igreja devem ter. Analise e julgue se muitos dos que se veem por aí têm a capacidade de estar diante dela. Paulo, antes de sua morte, instrui a seu filho Timóteo com esses requisitos. O primeiro deles: não seja cobiçoso, mas aprazível. Vamos ver aí, Timóteo, que você tem uma conduta ilibada diante da igreja. Primeira carta de Paulo a Timóteo. Vamos ver aí o capítulo 3. Capítulo 3, verso 3. Diz assim: Timóteo, que você não seja dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso, não de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento. Por acaso você tem visto por aí
algum homem chamado pastor com essas características, que muitas das vezes extrapola na bebida, bate nos filhos, bate na mulher, briga com o vizinho, é um cobiçoso tremendo, tem um olho enorme, torpe ganância, só vive aí falando em dinheiro, mas que seja o quê? Olha só o versículo que fala, mas que esse homem seja moderado, não contencioso, não avarento, porque é o que mais vemos hoje nos lugares chamados igreja. Homens travestidos de pastor, querendo usurpar da igreja, querendo explorar a igreja. Segundo item que Paulo fala para Timóteo, que este governe bem a sua casa. Vamos ver? 1 Timóteo, no mesmo capítulo aí, capítulo 3, o verso seguinte, que é o verso 4, ele diz assim: que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição, com toda a modéstia. Timóteo, o exemplo tem que vir primeiramente do seu lar. Olha, abençoados, eu mesmo vim de um lar que era um lar tumultuado. Meu pai, infelizmente, era um homem que ele foi muito afetado pelo sistema religioso. E o homem tratava os filhos como um bicho, batia na gente, era uma coisa terrível, obrigávamos a irmos à igreja. Eu, por exemplo, com 16 anos de idade, não aguentei essa pressão, caí fora, fui até morar sozinho, tive que sair de casa. E quantos são os exemplos de filhos que são maltratados dentro de igreja por esses homens chamados pastor? Porém, olha o conselho do apóstolo Paulo para Timóteo: que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição, com toda a modéstia. Outro detalhe bem importante que Paulo traz para Timóteo, capítulo 4, verso 16, desta mesma carta, o próximo capítulo, diz assim: tende cuidado de ti mesmo e da doutrina, persevera nestas coisas, porque fazendo isto te salvarás tanto a ti mesmo quanto aos que te ouvem. Timóteo, cuida de ti mesmo. É o primeiro mandamento do apóstolo Paulo para o seu filho na fé. Timóteo, cuida primeiro de você, cuida de ti mesmo e depois da doutrina. E que doutrina era essa que o apóstolo Paulo estava falando para Timóteo? A doutrina que ele havia ensinado a seu filho na fé, a doutrina da graça. Era necessário que ele tomasse muito cuidado com esta doutrina, porque ele fazendo isso, o que aconteceria? Salvarás a ti mesmo, como também aqueles que te ouvem. É muito necessário que um líder hoje que esteja vivendo em graça tenha aí esses requisitos. Tem que cuidar de ti mesmo, do teu proceder, da tua conduta e também da doutrina, para que você possa salvar a ti mesmo e todos aqueles que te ouvem. O cuidado com a doutrina é em especial de fundamental importância. Paulo é explícito: fazendo assim você trará salvação a muitos. A informação que sai de nossos lábios e chega a uma vida sedenta de ouvir esse evangelho produz salvação de imediato. Isso é muito sério. Vamos entrar agora aos requisitos das verdadeiras doutrinas que a igreja deve ter. Vamos ver aí? Primeiro deles, não lançando outra vez o arrependimento de obras mortas. Vamos mostrar o que é isso. No princípio desse estudo, chamamos a atenção acerca de Cristo realizando a última ceia. Lembra que lemos lá no começo do estudo? Paulo, em sua carta aos Hebreus, orienta a igreja a deixar tudo aquilo que Jesus de Nazaré praticou. Vamos ver isso aí? Carta do apóstolo Paulo aos Hebreus, capítulo 6, verso 1. Vamos ver aí o que diz? Capítulo 6, versos 1 e verso 2. Vamos ver o que Paulo diz acerca disso. Escrito está: por isso deixando já, era uma ordem imediata que era para ser obedecida. Paulo está sendo incisivo. Por isso deixando já os rudimentos da doutrina de Cristo, outras versões falam, os princípios elementares da doutrina de Cristo, prossigamos à perfeição, não lançando de novo o fundamento de arrependimento de obras mortas e da fé em Deus. Olha o que Paulo fala, não lançando outra vez. Vamos ler o verso 2, e diz assim: e da doutrina dos batismos, alô, era para encerrar esse assunto de doutrina de batismo, diz mais, e da imposição de mãos. Por acaso você vê aí igrejas aí que fazem imposição de mãos? E da ressurreição dos mortos. Você já viu gente por aí orando para que morto seja ressuscitado? E do juízo eterno. Por acaso você conhece alguma igreja que vive pregando aí juízo eterno? Cuidado, o Senhor está voltando. Olha que o diabo vai te levar para o inferno. Paulo deixa muito bem claro:
Deixe já os rudimentos da doutrina de Cristo. Vocês não têm que fazer aquilo que Cristo fez. Todas essas práticas são rudimentos: batismo, imposição de mão, juiz eterno, santa ceia, jejum, vigília. Tudo aquilo que Cristo fez, ele fez como um judeu. Ele veio para cumprir a lei judaica. Você não pode estar seguindo as pisadas do mestre, como te ensinaram. Você não pode estar atrás do loiro da Galileia. O loiro da Galileia não foi cristão, ele foi um judeu submetido ao judaísmo. Vamos te dar um exemplo aqui do que vem a ser rudimentos. Por exemplo, a luz elétrica e a vela. Paulo cita esses versos aos Hebreus: não volte a praticar, ou seja, não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas. O recado é direto: não use mais a vela, pois você hoje tem luz elétrica. Abençoado, nos dias de hoje, você vai deixar de usar a luz elétrica só porque o teu pai, a tua mãe, o teu avô usava lamparina, a querosene? Teve alguns aí que pegaram essa época, né? Eu já estou com uma certa idade, eu peguei lampião a gás, lampião de querosene, vela. Não, abençoado, hoje nós já temos a luz elétrica. O que vemos dentro das tais chamadas igrejas é a prática de obras mortas. Tudo isso finda quando Cristo morre na cruz. O que faz o povo hoje com um pedaço de pão e um cálice nas mãos? Quando Cristo, nossa Páscoa, já foi celebrada perpetuamente. Ele disse isso, lembra-se? É a última ceia, não façam mais. Vejam só o que Paulo fala em sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 5, no verso 7 e verso 8. Vamos lá. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, verso 7 e 8. Veja só o que ele diz aí. Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento. Porque Cristo, nossa Páscoa, muita atenção nesta frase, abençoado. Porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Por isso fazemos a festa, não com o fermento velho, não com as práticas do Velho Testamento, nem com o fermento da maldade e da malícia, mas sim com os ázimos da sinceridade e da verdade. Paulo está corrigindo a igreja de Coríntios. Abençoados, vocês têm que parar com esse assunto aí de Santa Ceia. Cristo foi a nossa Páscoa. Ele foi sacrificado por nós. Vocês não têm que estar aí usando vela. Vocês não têm que estar com lampião ou querosene. Vocês já estão na época da luz elétrica. É isso que Paulo está falando. Porém, o que nós vemos hoje dentro das chamadas igrejas é tudo ao contrário daquilo que o apóstolo ensinou. Não saia daí, nós vamos a um pequeno intervalo para poder divulgar as nossas mídias sociais e já já voltamos com esse precioso estudo falando acerca da Igreja do Senhor. Este é o Instituto Educacional Dr. José Luiz de Jesus Miranda e você está ouvindo o programa Pare e Pense. Reporte sua sintonia através do WhatsApp. Queremos ouvir a sua opinião ou seu recadinho? Ligue para 21 98843 2566. Anote o telefone: 21 98843 2566. Acesse nossas páginas na internet e conheça a ciência de Deus para tratar com o ser humano. Nosso endereço é www.institutoeducacionaljlm.com.br. Ali você encontrará estudos maravilhosos que, por certo, levará sua vida a outra etapa de glória. Vamos repetir o endereço? www.institutoeducacionaljlm.com.br. Você é um abençoado com todas as bênçãos espirituais.
Olá, abençoados! Conheça o nosso canal no YouTube, Instituto Educacional JLM. Você irá desfrutar de louvores, cápsulas de graça, clipes musicais e outras novidades feitas especialmente para você. Instituto Educacional JLM, o canal que divulga o verdadeiro Evangelho da Graça. Voltamos a apresentar o programa Pare e Pense. E é isso aí, abençoado. Você está ouvindo o programa Pare e Pense aqui na Bicuda 98.7 FM. Não deixe de acessar as nossas redes sociais. Ali há muita informação para que você possa dar continuidade no crescimento espiritual para a tua vida. Estamos falando aqui hoje acerca da Igreja do Senhor, um estudo maravilhoso. E nós vamos encerrar este estudo mostrando que a Igreja do Senhor, ela foi selada, ela foi autenticada pelo Evangelho da Graça. Vamos à carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 1. Efésios, capítulo 1. Vamos ler o verso 13. Vamos ver aí como que está hoje a Igreja do Senhor. Diz assim: em quem também vós estáis, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele crido em quem? No evangelho, foste selado com o Espírito Santo da promessa. Aqui cabe um esclarecimento bem sério para a nossa audiência. Paulo fala, foste selado com o Espírito Santo da promessa. Nós vemos nos lugares chamados igreja que há aí uma busca errada do Espírito Santo. As pessoas querem falar em línguas, querem pular, querem rodar, querem saltar, arrepiar os cabelos, sentir emoções. Mas aqui Paulo está falando que o selo da promessa do Espírito Santo na tua vida, ele vem, não é através de dom de línguas, não é através de dom de revelações, não é através desses chamados dons de profecias, essa balbúrdia que chamam aí de movimento espiritual, e pula, e roda, e soa, e faz um show tremendo. Porém aqui Paulo está falando bem claro. Vamos ler o verso novamente. Em quem também vós estáis, depois que ouviste a palavra da verdade para os dias atuais, é o Evangelho da Graça. É o Evangelho que foi trazido por Paulo. E ele diz, o Evangelho de vossa salvação. Esse Evangelho, abençoado, tem o poder de te salvar de tudo isso aí que se apresenta como cristianismo, de todo esse rudimento, de toda essa bagunça chamada igreja. Isso aí não é igreja do Senhor, abençoado. Isso é a mescla de judaísmo com cristianismo. Paulo está deixando aqui bem claro. E depois de você ter crido neste evangelho, aí sim, você é selado com o Espírito Santo da promessa. E esse selo vem para quê? Para que você tenha conhecimento, para que você tenha discernimento, para que você não possa mais ser manipulado por homens maus e perversos que têm o poder de ditar a tua vida. Você é a igreja do Senhor, você está autenticado por este evangelho. A conclusão que chegamos, abençoados, é que a igreja, ela começou com o derramamento de sangue lá na cruz do Calvário e posteriormente a ressurreição de Cristo. Paulo chamou a igreja de uma cidade onde Deus mesmo habita, em um reino inabalável, um governo incomparável. A verdadeira igreja, ela não prega rudimentos, ela se caracteriza por ouvir e crer no evangelho. Valorizar o que é a igreja é não ter em pouca estima o sacrifício perfeito da cruz. Eu te declaro um abençoado, eu declaro os olhos do teu entendimento iluminado para essas verdades e que a partir de hoje você entenda, igreja do Senhor não é templo de pedra, não é quatro paredes, igreja do Senhor somos nós, eu e você, os espíritos perfeitos, feitos completos, antes da fundação do mundo e que foram aperfeiçoados na cruz do Calvário. Um forte abraço, uma excelente noite. Amanhã voltamos com o nosso programa Pare e Pense. Até lá, abençoado.
te dou, meu Senhor, por este governo, é nele que vivo, pela palavra da graça que me ensinou o apostolado. Graças te dou, meu Senhor, por este governo, é nele que vivo, pela palavra da graça que me ensinou o apostolado. Graças pela senda da vida, por esta palavra que me fez livre, onde há plenitude de gozo. Graças pela senda que tu preparaste. Graças te dou, meu Senhor, por este governo, é nele que vivo, pela palavra da graça que me ensinou o apostolado. Graças te dou, meu Senhor, por este governo, é nele que vivo, pela palavra da graça que me ensinou o apostolado. Graças pela senda da vida, por esta palavra que me fez livre, onde há plenitude de gozo. Graças pela senda que tu preparaste. Graças pela senda da vida, por esta palavra que me fez livre, onde há plenitude de gozo. Graças pela senda que tu preparaste. Que tu preparaste. Que tu preparaste. Que tu preparaste. Sim, é. Temos a liberdade gloriosa. Tudo nos sobra para o bem. Explica-se com a linguagem o evangelho misterioso e confuso para muitos que não têm entendimento. Eu, tua filha, tua escolhida, impactada e comovida com esta correnteza de conhecimento, saciou minha vida. Educaste, edificaste em amor, meu Senhor, és minha vida. Educaste, edificaste em amor, meu Senhor, és minha vida. Me mostraste teu carinho, fui consolada por ti, me deste tua fortaleza no momento que necessitei. Agora obrigada por ti, és meu refúgio, meu lugar seguro em um eterno abraço contigo. Estarei contigo, estarei. Me educaste, me edificaste em amor, meu Senhor, és minha vida. Me educaste, me edificaste em amor, meu Senhor, és minha vida.
momento que eu necessitei. Agora, obrigada por ti, és meu refúgio, meu lugar seguro, em um eterno abraço contigo. Estarei contigo, contigo estarei, meu Senhor, meu amado, contigo estarei, meu lugar seguro, contigo estarei, meu lugar seguro, contigo estarei. Gratos por sua audiência, declaramos que os olhos do teu entendimento foram iluminados pela verdade do Evangelho da Incircuncisão. Acesse nossas páginas na internet e conheça essa ciência. www.institutoeducacionaljlm.com.br. Desfrute também de nosso canal no YouTube, Instituto JLM. Ali você encontrará estudos, clipes musicais, louvores, mensagens, cápsulas de graça, um lindo acervo ao seu dispor que irá educar a teu homem interior. Instituto JLM, a ciência de Deus para tratar com o ser humano.